Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vir para o Brasil para falar de infraestrutura. Maurício Portugal, colunista do Money, está aqui para falar sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que está sendo avaliada pelo Congresso Nacional, foi aprovada pelo Senado e esta aprovação, porém, não enterrou as polêmicas. Portugal, quais são as críticas e os pontos positivos que este texto tem ouvido por aí? Boa tarde. Boa tarde, Naga. Boa tarde aos nossos telespectadores. A lei, de fato, foi aprovada pelo Senado, né, no dia 21, é, e com uma enorme controvérsia em torno dela, né? Todas as organizações ligadas à defesa do meio ambiente se manifestaram, falou-se que era a mãe de todas as boiadas, como referência àquela frase do antigo ministro do Meio Ambiente que se referia à tentativa de reduzir as exigências ambientais. Falou-se que ela desestrutura o licenciamento ambiental do país, que há um retrocesso enorme. E dentro desse contexto, né, de controvérsia, como especialista de infraestrutura, eu resolvi ler linha a linha o projeto para ter uma avaliação independente disso e queria trazer aqui para os nossos telespectadores os pontos que eu acho que são positivos e os que são negativos desse projeto, né? A palavra que eu definiria o que aconteceu nesse projeto em relação aos setores de infraestrutura é racionalização, sabe? De fato, a consequência desse projeto de lei, se ele for aprovado como ele está, como ele saiu do Senado, para os setores de infraestrutura, é uma maior racionalidade nos processos de licenciamento do setor, né? Eu queria chamar uma arte para eu mostrar os primeiros pontos positivos, né? Há uma disposição, um conjunto de disposições, na verdade, que estabelecem a prioridade de projetos de interesse público para efeito de licenciamento, né? Isso, de certa forma, já acontecia em vários estados no âmbito da União, mas agora tem um procedimento formal, né? Cada governo aprova um decreto todo ano com os projetos que são prioritários e que, portanto, vão passar na frente, digamos assim, na fila do licenciamento. Isso é muito importante que ocorra, porque os grandes projetos de interesse nacional não podem ser deixados de lado, né? Dispensa de licenciamento para saneamento até a universalização, isso é importantíssimo também. O país está num processo, né, está num esforço enorme para realizar os 700 bilhões de investimento que são necessários para a gente universalizar os serviços de saneamento, né? E não faz sentido que a gente atrase, né? Os projetos de saneamento são benéficos para o meio ambiente, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil despeja na natureza, sem tratamento, em torno de 5.200 piscinas olímpicas de esgoto, né? Atrasar projetos, o licenciamento de projetos ambientais é algo que não faz o menor sentido. Houve também uma simplificação do financiamento, do licenciamento para ampliação de projetos nas faixas de domínio, tá? Isso atinge projetos de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão, podem agora ter sua capacidade expandida dentro da faixa de domínio com licenciamento simplificado. Isso também é algo que racionaliza o procedimento e alinha as nossas exigências ambientais às exigências de países como os Estados Unidos, a Europa e o Canadá, nos quais também a expansão de capacidade de infraestrutura dentro da sua faixa de domínio é geralmente feita com licenciamento simplificado. Tem, além disso, uma permissão para os órgãos ambientais flexibilizarem exigências. Isso é bom porque muitas vezes os órgãos ambientais notam que num projeto específico, não há necessidade de cumprir todas aquelas exigências, porque não há impactos que justifiquem isso, mas hoje, por temor de serem punidos, os agentes não flexibilizam, né? Você termina seguindo de forma burocrática o procedimento. Além disso,
o projeto diz que será regulamentado, será feito um regulamento específico, né, para o licenciamento corretivo de empreendimentos de utilidade pública. Isso é muito importante, a gente não se dá conta às vezes, mas o poder público no Brasil, quando ele implanta projetos, muitas vezes ele não licencia esses projetos. Né? Ele opera sem licenciamento. É muito comum, por exemplo, as empresas estatais de saneamento fazerem estações de tratamento de água, tratamento de esgoto, que estão operando sem licença ambiental, sem licença de operação. Então, quando o parceiro privado recebe esse projeto, é muito importante ter um procedimento simplificado para a obtenção dessa licença de infraestruturas que já estão operando. Além disso, por fim, foi eliminado o poder de veto da FUNAI, do ICMBio e do IFAM. Né? Isso causou, no mundo ambiental, de fato, muita controvérsia, houve uma gritaria em torno dessa redução do poder desses órgãos. Mas isso me parece razoável, não faz sentido que um órgão que olha apenas uma perspectiva do licenciamento tenha o poder de vetar projetos. A gente tem que olhar o conjunto dos custos e benefícios de cada projeto, do ponto de vista ambiental, para analisar se faz sentido implantá-los ou não. Né? Não faz sentido que esses órgãos que têm pautas específicas, né? A preservação do patrimônio histórico, preservação das áreas que têm áreas especiais que são protegidas, ou preservação de áreas indígenas, não faz sentido que eles tenham poder de veto. Né? Aí, Naga, eu gostaria de passar para os pontos que eu acho mais preocupantes. Né? E eu pensei aqui 3 pontos que me parecem preocupantes. Primeiro, o projeto prevê uma simplificação do licenciamento para pavimentação em instalações pré-existentes. Então, por exemplo, aqui a discussão disso foi muito influenciada pela discussão que existe hoje em torno da pavimentação da BR-319, que é uma rodovia que liga Porto Velho a Manaus. O assim chamado trecho do meio dessa rodovia hoje não é pavimentado. Ele já foi pavimentado no passado, mas hoje ele não é mais pavimentado. E já tem alguma coisa em torno de 6 anos que se tenta obter licença para que ocorra essa pavimentação, e essa pavimentação até hoje não foi viável por questões ambientais. O projeto terminou simplificando o procedimento para pavimentação, influenciado pela discussão em torno desse projeto. Mas se você olhar os parâmetros internacionais, toda vez que você vai pavimentar uma rodovia que não é pavimentada, se faz uma análise ambiental mais profunda, é preciso uma licença e avaliação dos impactos ambientais dessa obra, né, das consequências dessa obra. Então, isso a gente ficou agora desalinhado da experiência internacional. Tá? Além disso, houve a delegação a estados e municípios de atividade normativa, inclusive para definição de que casos cabe ou não licenciamento. Eu, sinceramente, num país que tem 5.570 municípios, não faz sentido nenhum delegar a municípios qualquer atividade normativa em torno desses temas. Eu acho que a gente tem que delegar aos órgãos ambientais poderes de decisão em relação aos casos específicos, a cada licenciamento específico, mas as regras gerais devem ser estabelecidas pelos órgãos federais ou pelos órgãos do sistema de proteção do meio ambiente. E aí, juntamente com essa delegação a estados e municípios de atividade normativa, houve a eliminação da exigência de se seguir as regras do CONAMA. Né? Então, os órgãos normativos, né, do sistema de proteção ao meio ambiente não terão mais essa função vinculante, no máximo uma função orientativa. E isso realmente eu não acho que seja bom. Eu acho que seria bom a gente flexibilizar para os órgãos ambientais verificarem em cada caso como se aplica as normas, mas ter normas gerais no âmbito federal e formuladas conforme melhores práticas por agentes públicos com nível
melhor que geralmente ocorre na União ou nos principais estados da federação. Então, era isso que eu tinha a falar, Naga. Fico à sua disposição para conversar, para desdobrar qualquer tema que você ache importante. Não, muito bem, Portugal. A gente está com o tempo estouradíssimo aqui, eu peço desculpas. A gente tem que girar e voltar a falar do Oriente Médio, mas os pontos estão dados, o debate está posto sobre este PL, que é absolutamente importante e, ao mesmo tempo, não deixa de ser polêmico. Portugal, obrigado pela conversa aqui. Ótimo fim de semana. Eu que agradeço. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau.